Bom, voltando aqui, né? Olha só que maravilha. Então, eu quero estudar agora um pouquinho do comportamento da média. E aí a gente vai fazer uns experimentos para tentar identificar o que vai acontecer com essas amostras quando a gente fizer essas amostras serem grandes ou fizer uma amostragem bem grande, né? Fizer ela várias e várias vezes, tá bom? Então, qual é a ideia? Eu quero estimar, dado uma população, eu quero estimar qual seria o valor da média desta população, utilizando uma amostra, certo? Na minha população, tem aí, né, 1, 2, 3, 4, 5, 6, certo? E a média a gente sabe que é 3,2, certo? 3,2 não, gente, 3,5. Então eu quero fazer o seguinte, eu quero criar várias amostras desse troço e calcular a média dessas amostras e ver se elas vão se aproximar do valor 3,5, certo? Então pensa que a gente vai jogar esses dados, né, 1 milhão de vezes e a gente vai ter 1 milhão de valores diferentes, se tudo for equilibrado, né? E aí desses 1 milhão de valores diferentes eu vou selecionar alguns para fazer as minhas amostras e vou calcular como que se distribuem esses valores da amostra. Será que a média dessa amostra é uma média que reflete a média da população? Ficou claro o que a gente vai fazer? Então, para não fazer isso na mão, né, eu já deixei preparado aqui uma tabela para a gente começar a fazer contas, certo? Então aqui ó, tá essa tabela aqui. Essa tabela é só uma coisinha que eu fiz no próprio Planilhas. E aqui tem a nossa população, certo? 1, 2, 3, 4, 5, 6 seriam os lançamentos, né, de um dado. E aí esses carinhas aqui tem distribuição uniforme, né? É 1/6 para cada um, a probabilidade de acontecer. Quando eu fiz essa, aí você vai imaginar o seguinte, se você repetir esses valores aqui todos de forma aleatória, jogar o dado, né, 10 bilhões de vezes, por exemplo, você vai ter uma população de tamanho 10 bilhões. E aí você vai começar a tirar amostras, extrair amostras desses 10 bilhões, certo? Que estão aqui, ó. Aí aqui eu tenho amostras de tamanho 2, de tamanho 5, 10 e 20. Quando eu faço uma amostra de tamanho 2, eu vou pegar 2 pontos aleatórios ali e vou calcular a média dessa amostra, certo? Então, como o Planilhas não estava funcionando desta forma exata que eu acabei de descrever, a gente vai fazer um pouquinho diferente. Ele vai fazer o seguinte, essa função aleatório entre, ela vai escolher um número aleatório entre 1 e 6 e vai pegar um desses valores aqui aleatório para criar a amostra, que aí equivale a jogar o dado, certo? Então aqui ó, eu vou jogar o dado uma vez, vou jogar o dado outra vez, somar os resultados e dividir por 2. Aí eu tenho a média, né, dessa amostra. Aí eu vou fazer isso várias vezes, certo? Aqui deu 3,5, 2,5, 1,5 e tal, certo? E aqui do lado eu tenho essas distribuições, ó. Então eu tenho o histograma aqui, né, dos valores do dado, que todos têm a mesma probabilidade, né? Se eu tenho 6, né, e tem 1 aqui, aí a gente divide 1 sobre 6 para dar certinho. E aqui eu tenho o gráfico, o histograma das amostras de tamanho 2. Ou seja, esse gráfico aqui reflete o que está acontecendo aqui, certo? E aí se você pegar aqui, ó, olhar a média desses valores dá 3,68. Está um pouquinho acima ainda, né, do 3,5. Mas tudo bem. É porque a amostra de tamanho 2, né? Pode acontecer valores muito esquisitos. Por exemplo, esse aqui deu 1,5, né? Esse aqui deu 5,5, né? Ou seja, é como se jogasse 6 e 11. Ou desculpa, 6 e 5 nos dados, né? E fizesse a média. Então não fica assim uma coisa tão distribuída. E tá aqui essa coisa não distribuída, né, nesse gráfico, certo?
Então agora o que eu vou fazer? Eu vou repetir essa minha amostra de tamanho 2 várias vezes e vou observar o que acontece com esse histograma, certo? Se eu repito essa coisa muitas vezes. Então eu vou pegar aqui, eu vou repetir ela até 113 aqui, certo? Então tá aqui, ó, a média agora caiu para a média de todas essas amostras, né? A média das médias, a amostragem de tamanho 2 foi para 3,26. E olha só o que aconteceu com o gráfico, né? É engraçado, né? Porque mesmo se você for olhar com a amostra de tamanho 2, parece que olha só, tem a tendência de que os valores entre 3 e 4 ganham mais vezes, né? Que apareçam mais vezes do que os outros, né? Então aqui, ó, tem o 3 só que deu uma média maior e tem mais gente que dá a média em torno do valor esperado que eu queria, né? Vamos fazer mais. Cadê aqui? Vamos fazer 200? Vamos fazer 200, né? Olha só, imagina você jogar 200 vezes, né, um dado e anotar esse tanto de número. Você ia acabar de fazer isso daqui amanhã, né? Então deixa eu olhar quanto é que deu a média agora. Olha, a média agora subiu aqui, ó, para 3.611, olha aí. Vamos olhar como é que estão distribuídos? Olha aí. Aqui, ó, tem os 76, né? Porque aqui, ó, 3,5, a média, o valor esperado tá aqui, né? Então aqui deu 60, não tá tão assim bonito quanto a gente queria, né? Por que não tá tão bonito? Se a gente for olhar essa variável aleatória aqui, que deu esses valores, ela tem uma variância um pouco grande, né? Por isso que não fica tão concentrado nos valores da média. Então, ao invés agora da gente fazer amostras de tamanho 2, que é só escolher jogar o dado duas vezes e somar e dividir, né? A gente vai fazer amostras de tamanho 5. A gente vai jogar esse bendito 5 vezes, somar e dividir por 5, certo? Então eu vou fazer aqui primeiro 10 vezes. Olha aí, eu só fiz 10 vezes e a média já deu 3,64. Aqui o que acontece? Toda vez que eu atualizo a planilha, ele vai atualizar essa daqui, né? E como é aleatório, toda vez que eu apertar um Enter, ele vai atualizar. Vamos ver como é que fica o gráfico aqui. Amostra de tamanho 5. Aí, gente. Espera, tem alguma coisa errada. Não está contando certo não, porque... Era para estar contando isso daqui, né? Ó, tem 2, tem 3. E aqui está errado. Deixa eu ver aqui se ele vai me deixar editar esse histograma. Tamanho do intervalo 1. Eixo horizontal. Série H4 até H204. Ah, tá no lugar errado, ó. É F. Aqui é F. Deixa eu escolher na tabela aqui então. Vamos ver. Ah, agora sim. Olha, tem 4 aqui, né? Onde está a média, 3 aqui. Vamos ver então como é que vai ficar se a gente fizer esse experimento 100 vezes. Vamos lá. Ou 110 vezes, na verdade. Olha aí, ó. A média aqui já ficou 3,47, tá? Já tá mais bonita, né? Vamos ver o desenho. Olha aí, ó. Então aqui no desenho tem 51 nesse valor, 26 para um lado, 28 para o outro, e os que estão mais longe, ó, só tem 1 e 4, né? Ou seja, quando você aumenta o tamanho da amostra,
dá a impressão que os valores se concentram mais perto de onde você quer, né? De onde eles são esperados, né? Vamos fazer 200. Tão divertido fazer isso, né, cara? 210, pronto. Vamos ver quanto que vai ficar a média aqui, ó. Eita, ferro, olha lá. A média, ó, com 200 vezes repetindo esse troço, a média deu 3,5 cravado, né? Olha aí, rapaz. 101 em torno da média. 50 para um lado, 52 para o outro, 6 aqui e só um lá ainda, né? Então, para a média ficar aqui, cara, tem que estar todo mundo quase 1, né? Tem que ser 1 para dar esse valor. Então, eita, peraí que eu mexi aqui o desenho. Vamos fazer aqui de tamanho 10, né? Sua amostra agora vai ter 10, certo? E já vamos fazer logo um montão, né? Eu acho que você já entendeu o que é que vai acontecer. Vou botar aqui, ó, 210. Média ficou mais feio do que o outro, né? Porque é aleatório, né? Tem aquele erro e tal. 3,50, né? Olha só como o gráfico fica, né? E aqui, ó, uma amostra de tamanho 20, né? Faz de conta que você vai repetir 2 vezes esse negócio. Ó, a média já deu 3,65, né? Vamos fazer ele 10 vezes. É 3,68. Eu pensei que ia ficar mais bonito, mais rápido. Vamos botar aqui 100. A média deu 3,4945. Então olha só, tá vendo? Ó? Se distribui muito mais rápido em torno da própria média, que seria o valor esperado, né? Não teve ninguém para cá e ninguém para cá. Então o que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte: quanto maior é a sua amostra, mais perto do valor que você quer, o valor esperado da coisa vai aparecer, e com menor variação, né? Com menor variância, certo? Isso tudo a gente vai estudar na parte em que a gente estiver criando aqueles intervalos de confiança, né? Mas antes de fazer isso tudo, a gente tem que entender que toda vez que você está fazendo essas repetições, esses gráficos aqui, eles vão ter uma distribuição muito especial, que é o que a gente chama de distribuição normal de probabilidade, certo? Esses gráficos, eles têm essa tendência de fazer essa curva, que é a curva de distribuição normal, certo? E meu programa travou, não vou conseguir mostrar para vocês o desenho. Mas aí no próximo vídeo a gente volta dessa parte. Então esses gráficos aqui de amostras, eles vão ter basicamente esse formato normal, que é aquele formato simétrico, né? No próximo vídeo então eu vou fazer sobre esta distribuição normal, e a gente vai entender um pouco dela para usar na parte de inferência, certo? Que é essa distribuição que vai garantir essas coisas do tipo: por que que esse daqui fica com mais variação aqui dos lados e esse aqui não? Esse aqui tem a tendência de se acumular os valores já perto do valor esperado, né? Por que que esse aqui acumula, mas não acumula tão bonito quanto os outros, né? Aqui deu 58 para cá, mas 62 aqui, ó, acima, né? Então a gente vai usar essa ferramenta da distribuição normal para caracterizar estes comportamentos. Certo, meus jovens? Então espero que você tenha se divertido aí com essas tabelas e tenha observado que o comportamento vai se alterando à medida que a gente vai juntando mais informações, vai botando mais dados. Beleza?
Próximo vídeo a gente fala sobre distribuição normal. Abraço!